Olá pessoal, hoje a gente está aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre as tabelas, né? Como que a gente faz uma tabela utilizando aqui o LaTeX. Então aqui a gente tem o nosso preâmbulo, né? Esse preâmbulo com os pacotes que eu normalmente utilizo, né? Que eu já expliquei nas aulas anteriores, mas se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários, né? Então tem esses pacotes. Aqui então a gente abre nosso documento, tudo bem, cria um capítulo, né? Esse capítulo a gente cria porque a gente está no tipo report, né? Então a gente consegue criar capítulos, né? Então dando barra chapters, aqui eu chamei de tabela, criando uma seção, produzindo tabelas, né? Essa tem a seção que está aparecendo aqui, seção 1.1, né? É capítulo 1, seção 1. Então vamos lá. Para a gente criar uma tabela é muito simples. Para a gente criar uma tabela, a gente vai utilizar o comando barra, a gente vai utilizar o ambiente table, né? Então, como é que a gente faz aqui? A gente vai dar o barra begin table, aqui nesse início, né? Então, começar o ambiente table e o barra end table, e a gente vai colocar tudo dentro desse ambiente, né? Aqui eu tenho, entre colchetes, o here, top, bottom, né? Como eu já expliquei, né, nas aulas passadas, que diz que a nossa tabela vai ficar exatamente aqui na linha de código, né? Então, se eu estiver escrevendo alguma coisa em cima e der esse ambiente table, eu quero que esse ambiente table fique logo abaixo do que eu estou escrevendo aqui na linha de código, né? Porque não necessariamente ele fica, né? Às vezes o LaTeX ele manda lá para baixo ou para a página seguinte, né? Ele vai organizando automaticamente. Então, isso aqui força ele a colocar aqui onde eu quero, né? E aqui eu coloco um barra centering, né, que é para quê? Para centralizar a nossa tabela, né, como a gente percebe aqui, né, já vendo o resultado, a gente vê que a tabela está centralizada, é justamente por causa desse barra centering, né, centralizado na página. E para escrever a tabela de fato, a gente, dentro desse ambiente table, a gente coloca o begin tabular, né, então a gente vai utilizar o ambiente tabular. Então aqui a gente tem o begin tabular e o end tabular. Agora aqui, entre chaves, depois do tabular, a gente vai colocar um número de colunas que a gente quer, né? Aqui eu coloquei, então, uma barra C, outra barra C, outra barra C. Isso está indicando o quê? E outra barra no final. Está indicando que eu quero uma tabela com um lado com uma reta aqui do lado. Depois, o que vai vir na primeira coluna, né, que é esse primeiro C aqui, ele vai estar centralizado, né, na tabela. Depois, novamente, uma linha vertical. É, e a outra coluna, o que estiver escrito, vai vir centralizado também. Novamente uma linha vertical. E o que estiver na próxima, na terceira coluna, vai ser centralizado, né? E no final, uma linha vertical no final. Que é justamente essas linhas aqui que a gente coloca, é justamente essas linhas que aparecem aqui, né? Essas linhas verticais aqui, né? Então, uma, duas, três, quatro, justamente essas quatro que a gente colocou aqui. Então aqui, para a gente fazer uma tabela dessa forma, a gente tem que dar um barra Hline, né? O que esse Hline significa? Isso significa que eu quero uma linha horizontal. Então esse primeiro barra Hline aqui, ele vai estar criando essa linha daqui de cima, né? Então essa linha aqui de cima para fechar a tabela. A gente percebe que se a gente tira ele, por exemplo, eu já vou mostrar, a gente tira esse Hline, ficou sem a linha aqui em cima, né? Então vamos deixar a Hline que fica mais bonito aqui. Então tá, então agora vamos escrever o que a gente quer na nossa tabela, né? Então para escrever a tabela, a gente aqui separou em 3 colunas, você pode separar em quantas colunas você quiser, você pode ir colocando mais C aqui, né? E a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente escreve o primeiro texto que a gente quer aparecer, que vai aparecer na tabela, né? Então aqui o texto 1, ele aparece aqui, na coluna 1, linha 1, a gente dá um comercial, né? Esse comercial aqui, e coloca o texto 2, ele vai aparecer na linha 1, coluna 2, é esse texto aqui, e depois do comercial novamente, o texto vai aqui, que eu escrevi aqui, né? Vai ser esse daqui, último, né? Então, linha 1, coluna 3, né? E agora, para a gente escrever na linha de baixo, a gente tem que dar um comando que é o barra barra, né? Então, essas duas barras aqui deitadas, e dei novamente com o Hline para criar essa linha daqui horizontal, né? E aqui embaixo da mesma forma, né? Então, eu escrevi aqui o texto 3, o texto 4, o texto vem aqui, né? Dessa forma. E você vai colocando quantas linhas você quiser, né? Então, por exemplo, você pode vir aqui, eu vou dar um Ctrl C, vir aqui um Ctrl V, né? E recompilar novamente. E aqui a gente vai perceber que criou a nova linha. Então, você cria quantas linhas você quiser, aqui, né? Fazendo essas linhas aqui. E quantas colunas você quiser, você vai colocando aqui. E lembrando que cada coluna é separada pelo E comercial, né? Uma outra coisa que eu quero falar aqui é que quando você coloca dessa forma, a gente vai, por exemplo, aqui, se eu for escrever um texto muito grande, né? Então, por exemplo, esse texto 1 aqui. Se eu recompilo, ele vai fazer o seguinte.
ele vai expandindo o comprimento da tabela, né? Então ele vai expandindo aqui automaticamente para caber todo o texto na tabela. E uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, então a gente tem isso daqui, né? A gente pode trocar esse 6 aqui por L ou R, né? Então esse C está indicando o quê? Está indicando que o que eu vou escrever vai estar centralizado, né? Então a gente percebe que, por exemplo, aqui o texto 1 ele está centralizado e o que vem embaixo aqui na primeira coluna, texto 3 e texto 3 novamente, que eu coloquei, está centralizado, né? Mas se agora a gente vem aqui nessa primeira coluna e coloca um L, né? O que significa esse L? A gente vai ver aqui, ó. Esse L coloca left, né? Então ele joga todo mundo para a esquerda. E o R, eu posso trocar aqui nessa primeira coluna por um R. Esse R vai jogar todo mundo para a direita, né? Então ficou dessa forma. Então com esse L, R e C você pode alterar essas configurações aqui do texto, né? Se ele está centralizado na esquerda ou na direita da tabela. Uma outra coisa que a gente pode colocar na tabela é um caption, né? Esse caption, aqui eu escrevi explicação para a tabela, então você dá um barra caption entre chaves e escreve o que você quiser, vai ser justamente o que vai aparecer aqui embaixo na tabela, né? Então uma descrição da sua tabela. Né? E aqui ele já dá um nome automático, né? Tabela 1.1. E para a gente utilizar isso no texto, né, de forma recorrente, se você quiser referenciar a tabela, falar na tabela tanto, a gente pode ver que... Tanana. A gente vai ter que colocar uma label nela, né? Então a gente vai ter que estar aqui, depois do ambiente tabular, né? Encerrando o ambiente tabular, ainda dentro do ambiente table, a gente vai dar um barra label, né? E aqui você coloca o nome que você quiser, que isso daqui ele coloca automático, né? Você coloca o nome que você quiser. E quando você estiver no texto, né? Por exemplo, aqui eu escrevi podemos visualizar na tabela, aí você dá um barra ref e coloca justamente essa label que você escreveu aqui, dentro aqui do barra ref, né? Então fazendo isso, você percebe que a tabela 1.1 aí aí o que eu escrevi aqui, podemos usar na tabela 1.1, né? Então ele dá o número da tabela. Né? Agora então, eu vou tirar aqui dos comentários, né? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente ver um outro jeito, deixa eu já recompilar, vou mostrar aqui para vocês. Um outro jeito de fazer tabela, né? Então aqui surgiu essa tabela, que é justamente relacionada a esse código daqui, né? O que a gente pode fazer também na tabela é colocar um tamanho fixo para cada coluna. Você pode fixar um tamanho da coluna e deixar ela fixo, né? Então, por exemplo, aqui, novamente, o ambiente table, né? Da mesma forma que antes. Finalizei o ambiente table. Dei o centering para centralizar toda essa tabela dessa forma, né? Dei o início aqui do ambiente tabular, o final do ambiente tabular. E dentro aqui das chaves, depois do ambiente tabular, eu coloquei novamente as linhas verticais, né, que eu quero que fique com as linhas verticais. E aqui eu fiz duas colunas, né? Então a primeira coluna aqui eu coloquei um P entre chaves 4 centímetros, né? Então o que isso está indicando? Isso está indicando que eu quero que a primeira coluna ela tenha 4 centímetros, né? E não varie, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse P 4 centímetros e na segunda coluna eu quero centralizado, da mesma forma que a gente fez lá em cima, né? Então aqui novamente é o barra H-line e na primeira linha, primeira coluna, eu escrevi tamanho fixo e depois tamanho variável. Aí novamente coloquei a linha horizontal e escrevi essa mesma coisa aqui embaixo, né? Então a gente ficou com essa tabela daqui. A gente percebe então que aqui nesse tamanho variável eu vou colocar mais texto aqui, e o que aconteceu é que vai aumentar, como a gente viu lá em cima, né? Como aconteceu no primeiro caso, aqui também aumentou essa coluna da tabela. No entanto, no tamanho fixo, se eu aumento o texto, o que acontece é que ele não aumentou o tamanho da tabela, né? Então vamos colocando mais texto aqui. E o que acontece é que ele pula a linha, né? Então ele mantém tudo dentro dessa coluna e dessa linha, né? Dessa forma. Aí você vai colocando seu texto, ele vai ajeitando tudo ali dentro. Né? Então, tudo bem, era isso que eu queria mostrar. Então, você pode colocar o P e o tamanho da linha que você quer. Isso você pode colocar em o tamanho da coluna que você quer, desculpa. E isso você coloca em qual coluna você estiver interessado em fixar o tamanho. Né? Beleza. A gente também pode organizar, deixa eu tirar aqui novamente do comentário. A gente pode organizar a nossa tabela de uma outra forma. Aqui eu já vou recompilar. A gente pode organizar a tabela dessa forma daqui, né? Então a gente pode produzir uma tabela que vai ter um título, aqui por exemplo coloquei o título tabela, e vai ter duas colunas que vai estar englobada dentro desse título, dessa forma daqui. Como que a gente faz isso?
novamente o ambiente table, novamente o centralizar, novamente o ambiente tabular, né? Aqui no tabular, nesse caso aqui, eu estou escolhendo aqui entre chaves que as duas colunas eu quero um tamanho fixo, então eu coloquei o P, tamanho fixo de 3 centímetros, a segunda coluna também o P, tamanho fixo de 3 centímetros, né? Junto com as linhas verticais, dessa forma. Dei um H-line para colocar a linha horizontal. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte, quando a gente quer colocar esse texto aqui, a gente quer colocar uma linha que englobe todas as colunas, né? A gente percebe todas as colunas, a gente percebe que a gente tem uma linha da tabela englobando duas colunas, essa coluna e essa coluna. A gente faz o seguinte, logo aqui no início a gente dá um comando barra multicolumn, aqui é um M e um N, né? Multicolumn. E aqui na primeira chave a gente coloca o número de colunas que vai pegar essa linha, né? Então aqui essa linha ela vai ter duas colunas, né? E agora dentro dessas outras chaves a gente vai colocar como que a gente quer o nosso texto, aqui eu deixei o texto centralizado, junto com as linhas verticais, né? Então a gente vai ter essas duas linhas aqui no início e no final. E na próxima chave você coloca o nome que você quer. Então aqui eu coloquei tabela, mas você vai colocar o nome que você quer. Então, por exemplo, tabela 1, 2, 3, né? Então ficou tabela 1, 2, 3. Pulei uma linha, né? Então fui para a linha de baixo aqui, dei um H-line, coloquei essa linha horizontal, essa linha aqui de baixo, e comecei a fazer a tabela, né? Então, começando aqui, eu coloquei o título 1, o título 2, lembrando do comercial, né? Separando essas duas colunas, então apareceu aqui título 1 e título 2. Dei novamente, pulei linha, né? A H-line, criei essa linha horizontal. Aí, novamente, o item 1 e o item 2 aqui, eu vou colocar um barra H-line aqui, porque a gente percebe que nessa última linha aqui não ficou uma reta aqui em cima, né? Então, quando a gente recompila, vai aparecer essa reta daqui. Então, tudo bem, né? Então, aqui a gente fez nova linha dessa forma, com H-line, fechei o ambiente tabular, fechei o ambiente table. Então, isso daqui é um jeito de fazer uma tabela, né? Então, colocar uma linha contendo duas colunas. A gente tem outro jeito de fazer a tabela. Aqui eu vou tirar dos comentários e já vou recompilar. Um outro jeito é, se a gente quiser colocar, além do título, né? Então a gente vai colocar um título, nesse caso aqui, um título que vai estar pegando 3 colunas, e embaixo aqui a gente vai ter um outro título que vai estar pegando 2 colunas apenas, né? E o outro título vai ficar sem, e outra coluna vai ficar sem o título. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, né? Novamente, ambiente table, centralizar, tudo da mesma forma, o tabular. E aqui eu estou colocando todo mundo com tamanho fixo, né? Então eu coloquei P 3 centímetros com as linhas verticais. Tudo bem, então eu criei 3 colunas aqui, né? Dei o H-line. E agora aqui, no primeiro multicolumn, a gente vai colocar o seguinte. Multicolumn, eu quero que ele pegue 3 colunas, né? Então nesse caso aqui, nessa tabela está pegando 3 colunas. Então a gente vai colocar aqui entre chaves 3. Depois, entre chaves, novamente, a gente coloca como a gente quer, novamente, aqui centralizado. E escreve o nome, né? Então aqui eu coloquei tabela, mas aí você coloca o nome que você quiser para sua tabela. E agora pulei linha, dei um H-line e vou colocar novamente um multicolumn aqui, né, um barra multicolumn. Só que agora ele vai ter duas colunas, né, que é justamente esse outro título que está aqui, está pegando a coluna 1 e a coluna 2. Né? Então eu coloquei um 2 aqui, novamente centralizado, e o texto aqui, outro título, que é justamente esse daqui. E aqui a gente percebe que está fechada a tabela aqui, né? Se só fecha essa tabela aqui se eu tivesse a comercial, né? Então, para a próxima coluna, né, eu crio uma coluna aqui em branco, né? Coluna vazia, justamente essa daqui. Se eu tiro esse a comercial, a gente recompila, a tabela fica meio esquisita, né? Então, fica sem essa linha vertical aqui. Então, eu gosto de deixar esse comercial aqui para criar uma nova coluna, para criar essa terceira coluna e ficar fechado a tabela. Né? Então aqui você pula a linha e escreve, eu coloquei o H-line, a linha horizontal, que é essa linha daqui de baixo, e escrevo a tabela normalmente como a gente fez anteriormente. Né? Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.